Boa noite. Boa noite. José Carlos Bunlai e João Vacari Neto são denunciados por corrupção, com mais 9 suspeitos. E Sérgio Moro condena o dono da empreiteira Engevix a 19 anos de prisão. 6 casos de microcefalia, possivelmente ligados ao Zika vírus, são investigados em São Paulo. E uma nova escultura de Tomi Otaki é instalada na Avenida Paulista. Com a chegada do período das chuvas, moradores da cidade de São Paulo estão preocupados com uma nova epidemia de dengue e com a transmissão do Zika vírus. Para enfrentar o mosquito Aedes aegypti, os fiscais da vigilância aplicam inseticidas nos locais de risco, mas a população reclama que o plano da prefeitura é muito tímido diante da gravidade do problema. Como se não bastasse ter que se preocupar com a água parada em sua própria casa, a Cláudia agora está nervosa com o que acontece no jardim da vizinha. É que olha lá, a água parada. A moradora não estava quando a nossa equipe chegou e também não atendeu aos pedidos da Cláudia. Por isso, ela resolveu ligar para a prefeitura para que a vigilância sanitária fizesse alguma coisa. Mas o primeiro telefonema foi lá em outubro. Ninguém apareceu ainda. Fizemos uma nova ligação. E qual que é o prazo dessa... Dentro de 60 dias corridos. 60 dias corridos? Toda vez é isso é um absurdo. Eles têm que ter gente, para quando a gente reclama, vir pelo menos num prazo de uma semana. Porque senão a região toda já pegou dengue. A mesma coisa na zona norte de São Paulo, a mais atingida pela dengue. De cada 10 pessoas que contraíram a doença entre janeiro e novembro deste ano, 3 estão nessa região. No total, foram mais de 100 mil casos na cidade. Quase 4 vezes mais do que em 2014. A Secretaria de Saúde diz que é preciso combater o mosquito Aedes aegypti, principalmente dentro das casas, onde estão cerca de 80% dos criadouros. Mas o problema, segundo a dona Isa, é que a vigilância sanitária mal aparece na Brasilândia, onde ela mora com o marido. Ele, por sinal, teve um quadro de dengue hemorrágica neste ano e quase morreu. A gente conta com a regional para que venha trazer o fumacê, né? Para poder ver se mata esse mosquito da dengue, que está muito perigoso. Agora, com essa situação das grávidas, que não pode pegar também por conta dessa outra zika, né? É tudo uma zika só. Segundo os moradores da Brasilândia, além de a vigilância sanitária não vir com a frequência que deveria, muita gente que, por exemplo, passa por essa rua, joga lixo na calçada, o que transforma essa área em criadouro fácil para o mosquito. Sem prevenção, está aí o resultado é esse aí. Agora, tem que ter atuação da vigilância sanitária da região freguesia Brasilândia. O povo tem que trabalhar, porque senão a população vai continuar morrendo aí e sendo contaminada. A ocasião agora não é para orientação só, é para agir mais, sabe? A gente precisa de uma coisa mais agressiva, porque só a orientação não vai dar certo. Segundo o secretário municipal da Saúde, Alexandre Padilha, o tempo para a visita da vigilância sanitária foi reduzido de 60 para 30 dias. Os técnicos vão dar prioridade para os bairros com histórico do Aedes aegypti. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo investiga 6 casos de microcefalia com possível relação ao Zika vírus. Os casos são de bebês nascidos nas cidades de Campinas, Guarulhos, Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, São Paulo e Sumaré. A microcefalia é uma má formação que faz com que o cérebro não se desenvolva de maneira adequada. Em 4 dos 6 casos, os resultados de tomografia mostraram a presença de calcificação no cérebro dos bebês, o que pode sugerir infecção pelo Zika. A possibilidade de chuva para os próximos dias aqui na capital paulista é de 80%. Portanto, é bom paulistano não esquecer o guarda-chuva, pois há também o risco de temporais. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Instabilidades associadas ao ar abafado provocam chuva que pode ser forte, principalmente no período da tarde.
A previsão é de chuva para todo o estado. Em algumas regiões, como no oeste paulista, já pode chover desde cedo. O ar fica abafado e há risco de temporais à tarde. No centro-oeste, temperaturas um pouco mais baixas, com máximas de 30 graus em Araçatuba e de 31 em Votuporanga. Já na região central paulista, máxima de 29 graus em Bauru e também em São José do Rio Preto. E na faixa leste, máxima amanhã de 29 graus em Sorocaba e de 34 em Santos. Amanhã, aqui na capital, o sol aparece entre nuvens. À tarde, essas nuvens aumentam e ocorrem pancadas de chuva que podem ser fortes até à noite. A máxima pode chegar aos 31 graus. E na quarta e na quinta-feira, a nebulosidade aumenta e pode chover a qualquer hora. A máxima cai para os 27 e depois para os 26 graus. O Ministério Público Federal denuncia o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e outras 9 pessoas por envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Bunlai foi denunciado por corrupção passiva, gestão fraudulenta e lavagem de dinheiro. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, por corrupção passiva. Além deles, foram denunciados Maurício de Barros Bunlai, filho de Bunlai, Cristiane Barbosa Bunlai, nora de Bunlai, a cúpula da Chaim, Salim Taufik Chaim, executivo do grupo, Milton Taufik Chaim, Fernando Chaim, Eduardo Musa, ex-gerente da Petrobras, o lobista Fernando Baiano e os ex-diretores da área internacional da Petrobras, Nestor Severo e Jorge Zelada. A denúncia do Ministério Público Federal diz que o amigo do ex-presidente Lula, o empresário José Carlos Bunlai, contraiu um financiamento de 12 milhões de reais com o Banco Chaim em 2004. Parte deste valor foi transferida a uma empresa de ônibus do empresário Ronan Maria Pinto, proprietário do jornal Diário do ABC, acusado de desvios na prefeitura de Santo André, no ABC Paulista, comandada na época pelo prefeito Celso Daniel, do PT, que foi assassinado. Na época do mensalão, o publicitário Marcos Valério disse que o silêncio de Ronan Pinto sobre o esquema de corrupção no município, que envolve o assassinato de Celso Daniel, teria sido comprado pelo PT. De acordo com o Ministério Público Federal, o empréstimo de 12 bilhões nunca foi pago por Bunlai. Um acordo entre Bunlai e a Chaim, que atua na área de engenharia, garantiu que a empresa perdoasse a dívida em troca de um contrato de 1 bilhão e 600 milhões com a Petrobras para a operação de um navio sonda em 2009. Para os procuradores da Lava Jato, Bunlai se valeu do seu relacionamento com Lula para obter o contrato, considerado irregular pela Polícia Federal. Segundo a denúncia, a quitação do empréstimo com o Banco Chaim foi feita por meio de uma simulação de compra e venda de embriões de gado, firmada entre as fazendas de Bunlai e do Grupo Chaim, o que para o Ministério Público Federal caracterizou lavagem de dinheiro. A Procuradoria da República cobra uma reparação de 53 milhões e meio de reais dos investigados. Nós temos o colaborador que veio no início falando que, o colaborador da Chaim, Salim Chaim, falando que lá desde o início houve uma reunião em que estava Delúbio Soares e no momento seguinte, a título ao menos de confirmação, ou pelo menos ele interpretou isso como uma confirmação, ele recebeu uma ligação do José Dirceu. Esse é um indicativo bastante forte e contundente de que existiu um envolvimento partidário aí. Bunlai está preso em Curitiba desde o dia 24 de novembro. Na ocasião, Cristiane Barbosa Bunlai, Guilherme Bunlai e Maurício Bunlai, nora e filhos do empresário, foram conduzidos coercitivamente, quando o investigado é levado para depor e depois é liberado. Que partidos políticos agiram como se a Petrobras fosse sua propriedade privada. Agora, o Brasil não é terra de ninguém, muito menos de corruptos e corruptores. O Brasil é terra de brasileiros que querem justiça e nós a alcançaremos. E o juiz federal Sérgio Moro condenou o dono da empreiteira Engevix a 19 anos de prisão.
Gerson Almada foi condenado pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, os dirigentes da Engevix teriam destinado pelo menos cerca de 1% sobre o valor de contratos e aditivos à diretoria de abastecimento da Petrobras, totalizando cerca de 15 milhões de reais em propina. E parte destes valores teria sido destinada ao ex-diretor da estatal, Paulo Roberto Costa. Neste mesmo processo, o juiz Sérgio Moro condenou Paulo Roberto Costa a 14 anos e 10 meses e o doleiro Alberto Youssef a 19 anos e 2 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. No entanto, como fizeram delação premiada, cumprirão outras penas conforme seus acordos de colaboração. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o clima na cidade e a espera pela decisão do Supremo em relação ao impeachment. Nesta semana, o processo de impeachment vai deixar de ser regulado pelo direito constitucional de Eduardo Cunha. Provocado pelo PCdoB, um velho aliado dos governos do PT, o Supremo Tribunal Federal deve definir na quarta-feira o rito processual do impeachment. Com isso, o processo vai ganhar um outro grau de legitimidade. Além de dizer se valeram os atos praticados até aqui sob Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, o Supremo vai ter que definir o papel do Senado e não fará isso do zero. O Brasil já afastou um presidente da República em 1992, Fernando Collor de Mello. Observado o mesmo rito, o Senado terá que avalizar uma eventual decisão desfavorável a Dilma na Câmara antes de determinar o afastamento temporário por 180 dias da presidente da República do seu cargo e antes de iniciar efetivamente o julgamento do impeachment. Desnecessário lembrar que o Senado é presidido pelo investigado Renan Calheiros. Com tudo isso, no final das contas, vai ficar valendo o lema do PT e dos seus aliados: não vai ter golpe. O que vai ter é um processo regular previsto na Constituição, supervisionado pelo STF e sujeito aos humores das duas casas legislativas, com todos os defeitos que essas casas têm e que a democracia brasileira foi capaz de produzir. O destino de Dilma está nas mãos do STF, da Câmara e do Senado. A temperatura morna dos protestos deste domingo deixaram a presidente da República animada, mas Dilma evitou comemorar em público. Ela sabe que a raiva do brasileiro permanece a mesma, apenas ficou em casa. E ela sabe também que ainda não está livre do risco de ver o seu destino transformado em fatalidade. Boa noite. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, esteve hoje com 3 ministros do Supremo Tribunal Federal. Adams se encontrou com Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e com o relator do processo de impeachment, Edson Fachin. Na quarta-feira, a Corte irá julgar a ação que questiona o rito do impeachment da presidente Dilma Rousseff no Congresso. Até lá, os ministros do STF também devem receber visitas de deputados da oposição e de advogados envolvidos na discussão. O mercado financeiro aumenta mais uma vez a projeção de retração do PIB para este ano. Segundo o boletim Focus divulgado pelo Banco Central, a retração da economia será de 3,62%. Para 2016, o cenário também é pessimista, com retração de 2,67%. Para a inflação deste ano, os analistas de mercado prevêem que o IPCA feche em 10,61%. É a 12ª alta consecutiva do indicador. Para 2016, a previsão do mercado é de uma inflação de 6,8%. Nossa comentarista de economia, Denise Campos de Toledo, analisa esse cenário de pessimismo em relação ao PIB. É impressionante como as projeções pioraram ao longo deste ano. E não são mero palpite, não. O mercado foi se ajustando à realidade. Aliás, continua se ajustando. As projeções vão piorar mais caso não se faça algo mais consistente para reverter os desequilíbrios da economia. A questão é que qualquer planejamento melhor elaborado vai depender da evolução do quadro político e até da Lava Jato. O governo fragilizado não consegue avançar no Congresso em temas relevantes, como a reforma da Previdência, tributária e outras, que poderiam melhorar
melhorar as finanças públicas no longo prazo. Em vez disso, tenta garantir mais receita com repatriação de recursos, com a volta da CPMF, quer aumentar a já elevada carga tributária, penalizando mais a economia, que enfrenta uma das maiores crises da história. É só remendo. A repatriação poderia ampliar a receita em um ano e depois. É exatamente por essa inconsistência do chamado ajuste fiscal e pelos péssimos resultados apresentados até agora que o Brasil deve sofrer novos rebaixamentos na avaliação de risco. Como confiar num país com indicadores tão ruins como os nossos? Quem pode acreditar numa melhoria de cenário com todo o enrosco que temos no Congresso? Se a classe política não se mexer e a Lava Jato não concluir logo os trabalhos, a crise pode se aprofundar. Temos um governo que não consegue governar. Investigações que podem atingir políticos dos vários partidos, que já prendeu alguns dos principais empresários do país, travando projetos, o que colaborou bastante com a recessão. Nesse ambiente, fora todas as dificuldades efetivas, como inflação, juros altos, desequilíbrio fiscal, queda de atividade e desemprego, há uma desconfiança muito grande dos agentes econômicos, consumidores, empresários, investidores. Todo mundo fica meio na defensiva e a economia só perde fôlego. Pior, sem que isso tenha maior efeito na inflação. Vivemos a chamada tempestade perfeita. E olha que no começo do ano a expectativa era de algum crescimento. O mercado, de acordo com o relatório Focus da virada do ano, previu uma expansão do PIB de 0,13%. Pouco, mas bem melhor que esse mergulho que estamos vendo agora. De positivo, só a balança comercial, com superávit de 15 bilhões de dólares, que pode dobrar em 2016. Superávit que vem muito mais do recuo das importações, prejudicadas pela queda de consumo e investimentos, do que de uma reação das exportações. Além de 2016, o mercado já fala em recessão também em 2017. É a realidade que temos. Eu volto na quinta, até lá. Em Brasília, deputados federais do PT se encontram com o ministro Ricardo Berzolini, da Secretaria de Governo, para discutir a mobilização dos protestos de apoio ao mandato de Dilma na quarta-feira. O encontro do PT acontece um dia após protestos pelo país pedindo a saída da presidente Dilma. No entanto, o número de manifestantes foi menor do que os de março e agosto deste ano. Na Avenida Paulista, segundo o Datafolha, o ato reuniu 40 mil manifestantes. A Secretaria da Segurança Pública disse que havia 30 mil pessoas no horário de maior concentração, às 4h15 da tarde. Já os organizadores falam entre 50 mil e 500 mil. Ao menos 7 caminhões de som foram colocados na via. A maioria dos manifestantes vestia camisa verde ou amarela e carregavam bandeiras do Brasil e faixas contrárias ao governo Dilma. Com um número menor de participantes, os organizadores preparam para março novos protestos. Enquanto isso, para a próxima quarta-feira foram convocadas manifestações em favor do governo Dilma, organizadas pelas frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, que reúnem grupos como MST e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, além de partidos como PT e PCdoB. Outras entidades que já se posicionaram contra o impeachment também foram convidadas. E segundo o Datafolha, os manifestantes que foram à Avenida Paulista ontem pediram o impeachment da presidente Dilma Rousseff não têm expectativas muito otimistas em relação a um eventual governo Michel Temer, do PMDB. De acordo com o levantamento, só 19% imaginam que Temer faria um governo bom ou ótimo. Para 28%, Temer seria um governante ruim ou péssimo. E 47% entendem que ele seria regular e 6% não sabem. Já na comparação com o de Dilma, um eventual governo de Michel Temer, 72% disseram que Temer seria melhor do que a titular, para 21% igual, 4% pior que o governo da petista e 3% não sabe. A Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, oficializou posição favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão foi tomada em reunião do Conselho de Representantes e da diretoria da Fiesp. O presidente da entidade, Paulo Scaff, do PMDB, disse que a decisão foi aprovada após uma pesquisa apontar que 91% dos empresários da indústria paulista são a favor da medida. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Por que as manifestações domingo foram muito menores? Que tal perceber que o Brasil está redescobrindo o Brasil depois de um ano de embates? Por que não perceber que muitos, mesmo quando a favor, não querem vincular-se ao impeachment com um processo comandado por acusados de grossa corrupção? O mesmo entre muitos que são contra o impeachment e que, constrangidos por crimes cometidos em governo do PT, até agora não têm ido a manifestações.
Quem é do moralismo caolho finge não ver, mas sabe o significado de Gilmar Mendes, ministro do Supremo, elogiar Temer publicamente. Sabe-se que Temer está com Cunha e os seus e que Renan estará com quem puder salvá-lo. Sabe-se que PSDB, DEM e companhia ficaram, noivaram e na moita seguem com Cunha. E que o PT não o fez por ser o noivo volúvel e porque o casório seria o fim definitivo. Mesmo quem quase nada sabe, percebe que só agora, feito o serviço sujo, a vã valentia do jogar no lixo o até há pouco aliado e parça Eduardo Cunha. Muitos contra o impeachment, no mínimo, intuem o que foi feito para que o poder fosse mantido. Muitos dos a favor do impeachment podem fingir que não, mas sabem o que Cerveró disse há pouco. Já sumiu das manchetes, mas o delator contou 10 milhões de dólares em propinas foram pagos a Delcídio quando ele era diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique. Fernando Henrique disse que aquela corrupção, se houve, não era organizada. Como disse que não soube da compra de votos para sua reeleição, como não sabe nada das rapinagens nas privatizações e em governos do PSDB, assim como Lula nunca soube. Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Todos governaram com PMDBs chantageando, mas nunca souberam ou disseram, isso é chantagem e é sistêmico. Temer fará tudo para ser presidente. Assim, o PMDB ou o sistema teria a presidência da República, do Senado e da Câmara. O que significaria tanto para o Brasil da Lava Jato? Boa noite. Agora à noite, o vice-presidente da República, Michel Temer, se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ambos do PMDB. O encontro teria durado 1 hora. O teor da conversa não foi divulgado. No entanto, Cunha disse conversar com o vice-presidente todos os dias. A seguir, mais um presente de Tomi Otaki para a capital. Escultura da artista falecida neste ano é instalada na Avenida Paulista. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Ela já fez humor, já fez drama. É uma atriz versátil que o Brasil inteiro ama. Mas você precisa assistir ao Todo Seu dessa segunda para saber de quem que eu estou falando. Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Tem a gastronomia da chefe Carla Bola e uma entrevista com o padre Juarez de Castro. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite, como sempre, aqui te esperando.
Um avião da TAM que saiu de Madrid com destino a São Paulo teve que retornar à capital espanhola após uma ameaça de bomba. O voo JJ-8065 saiu da Espanha por volta de 6 da tarde, horário de Brasília, e chegaria pela manhã aqui no Brasil. A TAM diz que foi avisada pelas autoridades e está colaborando com as investigações. A Avenida Paulista acaba de ganhar um grande presente. Já pode ser apreciada pelo público uma escultura da artista plástica Tomi Otaki. Os operários ainda finalizavam a obra nesta tarde, mas quem passou não se importou em fotografar um andaime ou a escada. Impressionante, achei muito bonito. Tá? Você sabe de quem é? Nossa, é o nome de japonesa, né? Que ela faleceu com 101 anos, não é isso? Super presente para a cidade, para Paulista também. A escultura vermelha e prateada chama mesmo a atenção de quem passa na Paulista, entre as alamedas Pamplona e Campinas, no sentido do Paraíso. A montagem da escultura é uma parceria do Citibank e da Associação Paulista Viva, que vai cuidar da obra. A Avenida Paulista é a principal avenida de São Paulo. A Tomi Otaki é um símbolo da cidade, ela tem obras por toda a cidade, exceto na Avenida Paulista. Então era um sonho dela. Tomi Otaki foi uma das figuras mais importantes das artes plásticas no Brasil e ficou conhecida pelas grandes esculturas que mudaram a paisagem urbana de São Paulo. Ela morreu aos 101 anos no começo de 2015, sem realizar um sonho, que era ter uma obra na Avenida Paulista. Especificamente para a Avenida Paulista, não se sabia na época onde. O que é legal desse trabalho da Tomi Otaki é que de cada ponto da Paulista você vê uma nova escultura. Eu estou aqui na ciclofaixa e ela está quase da minha altura, mas na verdade ela tem 9 metros e pesa 7 toneladas. Tomi Otaki não gostava de explicar as esculturas que fazia, mas adorava ouvir o que as pessoas comentavam sobre elas. Eu sinto assim que a união simboliza São Paulo, simboliza a migração, tudo isso. Várias vezes eu vi alguém perguntar para ela o significado e ela sempre preferiu devolver a pergunta: o que você acha? A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fica agora com o Rony no Todo Seu. Uma ótima semana e uma boa noite. Até amanhã. Tchau. O Minhocão deve ser demolido? Cidade Ocupada discute este tema. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora. Todo Seu.